Olá pessoal, boa tarde. Iniciaremos agora mais uma aula de geometria do 8º ano. Na aula passada nós vimos propriedades dos paralelogramos. E nessa aula nós daremos sequências com propriedades de outros quadriláteros e iniciaremos pelos retângulos. Então iniciaremos agora as propriedades dos retângulos. Então vamos ver o que o livro diz. O fato de os retângulos serem paralelogramos garante que suas diagonais se cruzem no ponto médio. E a gente observa isso pela imagem. Além disso, os retângulos têm mais de uma propriedade. Então, a gente vai começar vendo algumas. A primeira propriedade é que as diagonais de um retângulo elas são congruentes. Então, aqui eu tenho que a medida dessa diagonal BD é o mesmo valor de AC, tá? Então, se dividir essa figura em dois triângulos, só dividir ao meio em duas partes, em dois triângulos, e a gente medir essas diagonais AC e DB, elas têm o mesmo valor, tá? Esses triângulos, eles são semelhantes. Então, o que é que quer dizer essa propriedade? Podemos enunciar que todo quadrilátero cujas diagonais são congruentes, é um retângulo, tá? E isso pode ser demonstrado, mas a gente não vai fazer por enquanto, tá? Para essa série. Então, vamos continuar para a próxima figura. Em relação aos losangos. O fato de os losangos serem paralelogramos garante que suas diagonais se cruzem no ponto médio. Além disso, os losangos têm mais de uma propriedade. Então, para eles valem a propriedade que nós vimos dos retângulos e essa próxima propriedade, que as diagonais de um losango, elas estão contidas nas respectivas bissetrizes dos ângulos internos e são perpendiculares entre si. Lembra de bissetriz? A linha que divide o ângulo ao meio. Então, dividindo esse ângulo aqui ao meio, eu obtenho dois ângulos congruentes, dois ângulos de mesma medida. Além disso, essas diagonais, elas formam ângulos retos entre si, tá? Então, porque são retas perpendiculares. Então, aqui está mostrando na figura, dividindo esse retângulo aqui, aliás, esse triângulo aqui, em dois menores, esse ângulo é congruente a esse, tá? E o que é que essa propriedade afirma? Todo quadrilátero cujas diagonais estão contidas nas respectivas bissetrizes dos ângulos internos e são perpendiculares entre si, isso indica que ele é um losango, tá? Então, vamos à próxima figura. De todas essas figuras, o quadrado, tá, é um dos que engloba o maior número de propriedades. Então, ó, por ser um paralelogramo, um retângulo e um losango, um quadrado possui todas as propriedades que valem para esses quadriláteros. Então, o que está dizendo aqui? Que um quadrado também é um losango, um quadrado também é um retângulo e um quadrado também é um paralelogramo. E as propriedades dos paralelogramos, dos retângulos e dos losangos, elas valem para a figura, para o quadrado. Então, assim, em um quadrado, as diagonais são congruentes. As diagonais estão contidas nas respectivas bissetrizes dos ângulos internos e elas são perpendiculares entre si e, além disso, se cruzam nos pontos médios. Essas são as propriedades das outras figuras que nós já vimos. E mais uma, ó, justificativa de algumas construções com régua e compasso. Então, mediatriz e ponto médio. Observe o desfecho da construção com régua e compasso da mediatriz e do ponto médio do segmento AB. Então, aqui eu tenho o segmento AB. E com uma abertura qualquer, eu marquei aqui uma linha com compasso. Apoiando o compasso aqui, eu marquei esse outro ponto, tá? Em cima e embaixo. Traçando essa linha, aqui eu tenho o ponto médio. E essa linha que passa pelo ponto médio, ela é a mediatriz, tá? Então, aqui para confirmar, vamos verificar que o ponto M é o ponto médio de AB. Então, esse ponto aqui é o ponto médio de A da reta, do segmento de reta AB. E essa reta CD, ela é a mediatriz, tá bom? Então, continuando aqui, ele dá a justificativa para isso que a gente já tá vendo, observando. Então, agora vamos continuar observando aqui essa construção. Se ligarmos os pontos D para B,
B para C, C para A e A para D, nós formamos um quadrilátero, que é esse quadrilátero que está montado aqui. Então, a gente tem que, aqui é o ponto médio, essa linha tanto é mediatriz como ela é bissetriz. Mediatriz porque passa no ponto médio desse segmento. Bissetriz porque divide esse ângulo e esse ângulo ao meio, tá? Esses dois triângulos, eles são congruentes. Eles são triângulos semelhantes e eles possuem a mesma medida. E se aproveitarmos essa mediatriz aqui e ao invés do ponto C, nós subirmos aqui e marcarmos um ponto mais acima, que seria o ponto P, nós teríamos esse desenho aqui, ó. Essa imagem. Que a partir daí nós podemos construir um quadrado. Se essa linha aqui, ó, é essa, e a gente fizer a mesma coisa mais abaixo, a gente forma um quadrado, tá? Que vai manter as mesmas propriedades que nós vimos anteriormente. Na mediatriz, tá? Do ponto médio, das diagonais que se cruzam e são perpendiculares, tá? Então, a gente vai passar agora para verificar mais uma observação a respeito disso. Então, para finalizar, nós veremos as retas paralelas. Observe o desfecho da construção com régua e compasso da reta paralela. Há uma reta R passando pelo ponto P. Então, a gente tem uma reta R. Para traçar essa reta paralela a essa outra reta, então, se eu tenho duas retas paralelas e marcando os dois pontos aqui, ó, que estão nas respectivas retas paralelas, eu posso montar aqui um paralelogramo. Pela construção, temos que AB é igual a CP. Essa medida igual a essa. E BP, essas duas medidas, são iguais a essa daqui, ó. Então, aqui, fechando o quadrilátero, eu tenho que essa medida igual a essa e essa medida igual a essa, tá? Então, vimos nessa unidade que é um quadrilátero que tem que tem lados opostos congruentes, é um paralelogramo. Assim, ABPC é um paralelogramo, PC é paralelo à reta R. Então, PC é paralelo a essa reta R. Então, a gente vai começar agora a resolver a atividade para a gente aplicar esses conhecimentos, que é basicamente uma conferência daquilo que a gente já viu em unidades anteriores. Então, iniciaremos a atividade da página 154, questão 1, uma questão do vestibular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Dadas as proposições a seguir, identifique quais são verdadeiras. Então, em um retângulo qualquer, as diagonais são congruentes. A gente viu que isso é verdade, marca um X. Em um losango qualquer, as diagonais são congruentes. Em um losango, não. Tem diagonais que podem ser maiores ou menores. Em um quadrado qualquer, as diagonais são congruentes. Verdadeiro, a gente viu isso. Em um retângulo qualquer, as diagonais são perpendiculares entre si. No retângulo, não são. Em um losango qualquer, as diagonais são perpendiculares entre si. No losango, sim. Então, são 3 proposições verdadeiras. Então, vamos à questão 2. Determine o valor de x e de y para que as figuras abaixo sejam retângulos. Então, se eu tenho retângulos, eu trabalho com lados paralelos. Esse lado igual a esse e esse lado igual a esse. Então, é baseado nisso que a gente vai fazer o cálculo. Então, vamos começar a questão 2. Letra A. Segundo, letra A. Então, a gente começa com 5x menos 21 igual a 3x mais 19. Resolvendo, nós mudamos o 3x de membro para juntar com 5x e o menos 21 passa para cá. Então, vai ficar 5x mais 3x fica menos 3x igual, repete 19 e o menos 21 vem para cá mais 21. 5x menos 3x dá 2x. 19 mais 21 dá 40. X é igual a 40 e o 2 que está multiplicando passa para cá dividindo.
40 dividido por 2, 20. Esse é o valor de x. Vamos agora ao valor do y. Então, y nós temos que 3 mais 2y é igual a y mais 13. Y mais 13. Resolvendo, nós temos esse 3 vai mudar de membro e esse y vai mudar de membro. 2y mais y vem para cá, menos y, repete o 13 e mais 3 vem para cá, menos 3. 2y menos 1y é y. 13 menos 3 dá 10. Então, y igual a 10. X igual a 20, y igual a 10. Essa é a letra A. Vamos à letra B. Para a letra B, a gente vai trabalhar com as diagonais, ó. Começando pelo y, esse valor igual a esse, tá? Aqui é a metade. Então, 18 igual a 3y. Então, letra B é 18 igual a 3y, ou 3y igual a 18. Y é igual a 18, o 3 que está multiplicando vem para cá. E 18 dividido por 3 dá 6. Então, y igual a 6. No retângulo, esse lado é igual a esse. Se aqui é 3 vezes 6, que é 18, então aqui também é 18 e aqui também é 18. Tá? Então, x igual a 18 e y igual a 6. Vamos à terceira questão. Então, vamos à questão 3. Considere A, B, C, D um retângulo. Então, eu fiz aqui o retângulo A, B, C, D. Esse retângulo A, B, C, D. E o ponto M tá aqui no meio, é o ponto médio de AC, ó. De A para C, a metade. E de D para B, também a metade. Qual é a medida AC? Ela quer saber, a pergunta da questão, quanto é essa medida completa? Ou seja, esse valor duas vezes. Se de A para M é x mais 7... E de D para M é 2x menos 4. Então, a gente viu que esse valor aqui é igual a esse. Então, a gente vai partir daí. 2x menos 4 é igual a x mais 7. Passa o x para cá, passa o 4 para lá. 2x menos x é igual a 7 mais 4. 2x menos x é 1x. 7 mais 4 igual a 11. Esse é o valor de x. Se aqui é x mais 7, então, para esse valor aqui, eu tenho ó, x mais 7, é a mesma coisa que 11 mais 7. Então, esse valor aqui é 18. Se aqui é 18, aqui também é 18. Então, eu vou fazer 18 mais 18, ou 2 vezes 18, que dá 36. Então, o valor de A até C... Resposta AC é igual a 36. Essa é a resposta da questão 3. Vamos à questão 4. Uma questão da ITA. Dadas as afirmações. Quaisquer dois ângulos opostos de um quadrilátero são suplementares. Suplementares é que eles formam 180 graus. Isso é verdadeiro ou falso? Se a gente pensar aqui em um retângulo, em um quadrado, isso aí seria verdadeiro. Porque eu pegaria ângulos opostos, por exemplo, 90 graus com 90 graus, eu teria 180 graus, eles seriam suplementares. Mas isso já não valeria para um losango ou para um paralelogramo. Então, quaisquer dois ângulos opostos de um quadrilátero são suplementares, isso é falso. Então, depende do quadrilátero. 2. Quaisquer dois ângulos adjacentes de um paralelogramo são suplementares. Isso é verdadeiro. A gente viu que no paralelogramo, dois ângulos, ó, esse ângulo com esse ângulo, somando esses dois dá 180 graus. Eles são suplementares. A gente viu isso quando a gente estudou paralelogramo. Se as diagonais de um paralelogramo são perpendiculares entre si e se cruzam em seu ponto médio,
esse paralelogramo é um losango, isso é verdadeiro. A gente viu que num losango aqui tá, ó. Se ele se cruza no ponto médio e formam ângulo reto, sendo perpendiculares, eles formam ângulos retos, isso é um losango, então isso é verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro. Podemos garantir que, então a gente tem como verdadeiro 2 e 3. Então, apenas 2 e 3 são verdadeiras. Essa é a questão correta. Vamos à próxima questão. A questão 5, está na outra página. Quinta questão. Calcule o perímetro de um paralelogramo que tem dois lados consecutivos medindo 5 e 8 centímetros. Então, vamos desenhar aqui na quinta questão um paralelogramo qualquer. Dois lados consecutivos, por exemplo, esse e esse. Um medindo 5 e outro medindo 8. Se esse mede 8, esse também mede 8. Se esse mede 5, esse mede 5, por causa da propriedade dos paralelogramos. Então, aqui, calculando o perímetro, é a soma de todos os lados, ó. 5 mais 5, 10. 8 mais 8, 16. E somando 10 mais 16, dá 26 centímetros. Então, 26 centímetros. Esse é o valor do perímetro. Essa é uma questão bem interessante, a questão 6, que engloba tudo que a gente viu até agora sobre os quadriláteros e basicamente o paralelogramo. Então, vamos ver. Sabendo que o quadrilátero ABCD a seguir é um paralelogramo e que o perímetro ABCD é 20, responda às questões. Então, começamos aqui calculando a medida x. Ó, x é um paralelogramo, essa medida igual a essa. Então, isso aqui é 4, x também é 4. E a medida y? Y é essa medida. Se aqui é 3,5, aqui é 3,5. Então, y é igual a 3,5. O perímetro do triângulo DEC. DEC. Quanto mede esse triângulo? Então, aqui eu tenho 4, 3,5, e esse é igual a esse, 7. Então, eu vou somar 4 mais 3,5 mais 7. Eu tenho 7,5 mais 7, que dá 14,5. 14,5 centímetros. Qual o perímetro do triângulo ABD? ABD. Esse triângulo aqui, ó. Então, vamos lá. A gente precisa saber essa medida. Essa e essa a gente já tem. Então, vamos logo calcular essa medida. Se o perímetro da figura é 20, essa figura toda, se aqui é 7 e aqui é 7, dá 14. 20 menos 14 dá 6. Então, para dividir para duas partes, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 3. Então, agora a gente pode fazer o que precisa. Então, a gente tem 7 mais 4, mais 4, mais 3, o triângulo ABD. Então, aqui a gente tem 7 mais 4, mais 4, mais 3. O total, 7 mais 8, 15. 15 mais 3, 18. 18 centímetros. E agora, a próxima parte. Qual o perímetro do triângulo AED? AED. Qual o perímetro desse triângulo? 3,5, 3 e 4. 3,5 mais 3 mais 4. 6,5 mais 4, total 10,5 centímetros. Tá? E com isso a gente finaliza a questão, tá? É questão basicamente de, como eu posso dizer, observação, tá? Observação da posição das retas paralelas. Lembrando que as diagonais aqui, elas se cruzam no ponto médio, então esse lado é igual a esse lado é igual a esse. No paralelogramo, esses lados paralelos são congruentes,
Se são congruentes, têm a mesma medida. Então, basicamente isso. Então, vamos ver aqui. Observe o losango e responda a questão. Então, a gente tem um losango e os ângulos externos marcados. E a gente precisa saber a medida dos ângulos internos do triângulo BCE. B, C e E. Qual a medida desses ângulos aqui, tá? Lembrando que esses ângulos são iguais a esses e esses dois são iguais a esses. Então, vamos começar resolvendo pelas medidas que nós temos. Isso aqui forma um ângulo raso que é 180 graus. Se eu já tenho 70, 180 menos 70 graus igual a 110 graus. 110 para dividir para dois ângulos congruentes. Então, aqui é 55, ou seja, dividir isso aqui para 2, dá 55 graus e 55 graus. Esse aqui é 55, aqui também é 55, já achei um ângulo. Aqui é esses três ângulos, aqui esse, dá 180. Se eu tenho 110, falta 70. 70 para dividir para dois ângulos, então é igual a 35 graus. Então, aqui é 35 e 35 graus. Se aqui é 35, aqui também é 35. Então, já achei a medida dos dois ângulos. E esse ângulo como é uma reta perpendicular, que é 90 graus. Então, aqui eu tenho a resposta 35 graus, 55 graus e 90 graus. Tá? Essa é a resposta da sétima questão. Vamos à oitava. Observe o prisma abaixo, cujas faces são paralelogramos, e responda as questões. AB, localiza aqui AB, e HG, essa reta aqui, são congruentes. Por quê? São congruentes? Resposta: sim. Porque essa reta é congruente a essa e essa vai ser congruente a essa, tá? Pois a AB e HG são congruentes a DC. Então, aqui tá, digamos assim, a justificativa. Vamos à letra B. DAB, esse ângulo, um ângulo de 90 graus, e HGF, aqui também tem mais um ângulo de 90 graus, são congruentes? Sim. Pois ABCD e EFGH, esses dois quadriláteros aqui, ó, eles são congruentes. Por eles serem congruentes, esses ângulos também são congruentes, tá? Então, essa é a justificativa para a letra B. Vamos à questão 9. Calcule as medidas dos ângulos do paralelogramo ABCD. Então, eu fiz um esboço aqui, sabendo que os ângulos obtusos medem o dobro dos ângulos agudos. Então, esse ângulo agudo e esse eu vou chamar de x, e os ângulos obtusos eu vou chamar de 2x, que é o dobro. Somando x mais 2x mais 2x, o total da soma dos ângulos internos é 360 graus. Então, qual o total de x? 2x com 2x, 4, 5, 6. 6x é igual a 360 graus. X é igual a 360 graus dividido para 6. X é igual a 60 graus. Então, calcule a medida dos ângulos. Então, x igual a 60 graus e 2x é 2 vezes 60 graus, que é igual a 120 graus. Então, aqui eu tenho 60 graus e 120 graus. Para
para a medida desses ângulos aqui, os dois menores e os dois maiores. Vamos à questão 10. Para a questão 10, vocês vão fazer a leitura da questão, observar a imagem e tentar responder essas perguntas do 10 e também da questão 11, para correção na próxima aula, tá? Não vou dar maiores explicações, mas vocês vão tentar, a partir do que eu fiz com essas primeiras questões, tentar responder a questão 10 e a questão 11, tá? É a atividade de casa que vocês farão sozinho. Então, revejam o vídeo se for necessário, dê uma olhada novamente nos exercícios que foram feitos e respondam as questões 10